Um dia você vai acordar e perceber que a pessoa que você passou a vida inteira tentando ser simplesmente não existe mais. E o mais assustador é que ninguém vai te avisar quando isso começar. Não vem trovão, não vem cena de filme, não vem nenhum guru te batendo no ombro dizendo parabéns, chegou a sua hora. Chega calado, quase tímido, como uma fresta de luz entrando numa sala que ficou trancada por tanto tempo que você já tinha esquecido que existia uma janela ali. E dentro dessa fresta fina, algo em você começa a entender alguma coisa muito estranha. A vida que você vem vivendo, o personagem que você vem encenando, o jogo que você vem jogando sem nunca ter lido as regras, nada disso cabe mais. A roupa aperta nos ombros de um jeito que antes não apertava. A máscara gruda no rosto e pesa como se fosse de chumbo. O roteiro nas suas mãos parece escrito por um estranho, para outro estranho, num idioma que você já não reconhece como seu. Isso que está acontecendo com você tem um nome. As pessoas chamam de despertar espiritual. E eu quero te pedir uma coisa agora mesmo. Esquece a imagem que essa palavra trouxe para a sua cabeça. Esquece o monge de pernas cruzadas no alto da montanha, com o rosto brilhando e a paz eterna escorrendo pelos olhos. Não é disso que estamos falando. O que está acontecendo com você é muito mais comum, muito mais silencioso, muito mais real e, sinceramente, muito mais incômodo do que qualquer foto de revista de autoajuda jamais vai conseguir mostrar. É uma virada que começa por dentro, na parte de você que ninguém nunca viu, nem mesmo você. E se você está sentindo isso agora, se algo nessas palavras está batendo diferente no seu peito, fica comigo até ao fim, porque o que eu vou te contar nos próximos minutos pode explicar tudo. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdos assim para vocês. O despertar espiritual, na essência, não é nada místico. É apenas o processo silencioso de você começar a ser honesto. Honesto sobre quem você realmente é, debaixo de todos os rótulos que te colaram. Honesto sobre o que você quer quando ninguém está olhando. Honesto sobre os pesos que você vem carregando a vida inteira e que, se você parar para pensar, nunca foram seus para carregar. E no momento em que esse processo começa, uma coisa muito curiosa acontece dentro de você. Coisas começam a escapar das suas mãos sem você ter decidido soltar. Você não planejou, ninguém te mandou, nenhum livro te convenceu. Simplesmente as mãos vão se abrindo sozinhas, como se os dedos tivessem cansado de segurar. Hoje, nessa conversa, eu quero te levar por 7 dessas coisas. 7 padrões, 7 hábitos, 7 formas de existir que as pessoas consistentemente relatam ir perdendo conforme vão acordando para si mesmas. Não são coisas que você larga por força de vontade. São coisas que em algum momento se tornam impossíveis de continuar segurando. Se nas últimas semanas ou nos últimos meses você vem sentindo que algo está mudando por dentro, se você está se tornando alguém que não reconhece direito no espelho, se as coisas que antes te faziam correr simplesmente perderam a força de puxar você, então presta muita atenção no que vem agora. Porque o primeiro padrão que cai é, sem dúvida, o mais enraizado de todos. É tão profundo, tão antigo, tão colado na sua pele, que a maioria das pessoas nem consegue enxergar que ele está ali. Ele foi instalado em você antes de você aprender a falar. Ele te seguiu pela infância inteira, te acompanhou em cada sala de aula, em cada festa de adolescente, em cada entrevista de emprego, em cada relacionamento. E quando ele começa a rachar, a sensação é de que o chão debaixo dos seus pés está rachando junto. Mas do outro lado dessa rachadura mora uma liberdade que você nem imagina que é possível sentir. Esse padrão se chama fome de aprovação, e ele foi plantado em você quando você ainda nem sabia direito o que estava acontecendo ao seu redor. Pensa só, desde os primeiros anos de vida, a aprovação foi a moeda da sua sobrevivência. Você se comportou bem e ganhou um sorriso. Você fez alguma coisa bonita e ganhou um elogio.
Você se encaixou no grupo e foi aceito. E a rejeição, mesmo a mais sutil, aquela caretinha discreta de desaprovação, era sentida pelo seu corpo como uma emergência de verdade. Então, muito cedo, você aprendeu uma habilidade silenciosa e poderosa. Você aprendeu a escanear a sala. Aprendeu a ler o clima no olhar dos outros. Aprendeu a se ajustar antes mesmo de abrir a boca. Quando você chegou na vida adulta, isso já estava rodando no automático, como um programa ligado o tempo todo por baixo dos seus pensamentos. Você molda suas opiniões dependendo de quem está do seu lado. Você suaviza suas arestas em certas companhias. Você diz sim quando por dentro está gritando não. Você ri de piadas que não têm graça. Você morde a língua, encolhe o que pode incomodar, exagera o que parece agradar. E por muito tempo isso funciona. Mantenha a paz, mantenha o convite para a próxima festa, mantenha o abraço no fim do dia. Mas então vem o despertar, e a máquina começa a dar defeito. Você está no meio de uma conversa, com a frase já pronta na ponta da língua, exatamente aquela que o outro quer ouvir, e alguma coisa dentro de você trava. Não é coragem, não é rebeldia, não é nem uma decisão racional. É mais parecido com uma recusa do corpo inteiro, como se as suas próprias células tivessem decidido que não aguentam mais participar daquele teatro. E a partir desse primeiro travamento, nada mais volta a ser como era. As pessoas que atravessam isso descrevem de um jeito parecido, quase idêntico. Uma mulher me contou que era como tentar vestir um casaco que um dia coube perfeito nela, mas que de repente tinha encolhido 3 tamanhos. Ela insistiu por dias, puxou a manda, forçou o zíper, prendeu a respiração. Uma hora, ela simplesmente dobrou o casaco e colocou numa caixa. É assim que a fome da aprovação vai embora. Você não faz discurso. Você não publica uma postagem anunciando que agora é autêntico. Você só vai percebendo que não consegue mais subir no palco e repetir as falas. E tem um pedaço dessa travessia que é genuinamente desconfortável, e eu preciso ser honesto com você sobre isso. Existe um período de ninguém da Terra, em que por dentro você já não precisa mais da validação, mas por fora você ainda não ajustou a sua vida para essa verdade. Você ainda se pega olhando quantas pessoas curtiram aquela foto. Ainda sente um aperto quando percebe que alguém ficou decepcionado com você. Ainda dói quando o aplauso que você esperava não vem. Só que agora tem uma coisa diferente. Agora você enxerga a máquina rodando. Agora você vê o mecanismo por fora e você já não está completamente dentro dele. E do outro lado desse abismo esquisito, mora algo quase impossível de descrever com palavras. É uma paz firme que não precisa que ninguém confirme. É uma certeza silenciosa de que você existe, de que você basta, de que o seu valor não depende de votação pública. Não é arrogância, não é frieza, é apenas um saber calmo morando no centro do seu peito. É uma das sensações mais libertadoras que um ser humano pode conhecer nessa vida. E ela só se abre para você quando essa fome antiga finalmente começa a se calar. Mas justo quando você pensa que esse é o padrão mais pesado de largar, aparece o próximo, e esse vai te pegar de surpresa, porque ele se disfarça de coisa boa. O segundo padrão que cai é algo que, na superfície, parece uma virtude. É a necessidade de ser especial. E eu sei que agora mesmo você pode estar pensando: espera aí, mas ser especial não é bom? Não é o que todo mundo quer ser. E é justamente aí que mora a armadilha mais silenciosa dessa caminhada toda. Presta atenção, porque existe uma diferença enorme, gigante, abismal, entre ser autenticamente você mesmo, de corpo inteiro, sem pedir desculpa, e precisar que os outros te enxerguem como alguém excepcional. Entre ter profundidade real morando dentro do peito e precisar que alguém reconheça essa profundidade em voz alta.
entre viver um caminho interior sincero e precisar ser reconhecido como a pessoa mais avançada, mais desperta, mais consciente de toda a sala. Olha só o que costuma acontecer nos primeiros passos de quem começa a acordar. A pessoa tem um insight verdadeiro, tem uma experiência legítima, tem um momento de clareza que faz o peito tremer. E logo em seguida, de um jeito quase invisível, o ego aparece vestindo uma roupa nova e fala baixinho no ouvido dela. Ótimo, agora vamos usar isso para ser alguém. E de repente, sem perceber, a pessoa começa a encaixar a própria prática nas conversas casuais. Menciona a meditação como quem não quer nada. Solta palavras como consciência, presença, energia em almoços banais. Olha para os outros com uma simpatia levemente superior, como quem diz por dentro: coitados, ainda não viram o que eu já vi. Essa fase é real, é comum, é quase inevitável. E o perigo dela é que ela se parece tanto com o crescimento verdadeiro que pode durar muito mais tempo do que deveria, enganando inclusive a própria pessoa que está dentro dela. E aí, se a sua caminhada continua de verdade, um dia alguma coisa racha. E essa rachadura costuma vir num momento que ninguém consegue prever. Você está no meio de uma frase, explicando para alguém alguma coisa que você leu, alguma coisa que você sentiu, alguma coisa que te parece importante demais para ficar calado. E de repente você se escuta. Você escuta a sua própria voz de fora, como se tivesse saído do seu corpo por um segundo, e o que você ouve te deixa sem chão. Você percebe com uma clareza assustadora que está usando o seu despertar como estratégia social, que transformou a experiência íntima do peito em uma vitrine para ser admirada. E depois que você vê isso uma vez, não tem mais como desver. Um homem me contou exatamente o instante em que isso desabou dentro dele. Ele estava num jantar, cercado de gente, explicando uma teoria longa sobre presença e consciência para um grupo de pessoas que sinceramente não tinha perguntado nada. E no meio dessa explicação, ele disse que sentiu como se estivesse se observando do outro canto da sala. E o que ele viu parecia pequeno. Parecia inseguro. Parecia alguém pegando ideias grandes e vestindo por cima para caber maior na cena. Ele ficou calado depois daquele jantar. Não por vergonha, ele insistiu, mas por uma coisa que se deslocou por dentro. Ele parou de precisar provar para as pessoas que estava levando a espiritualidade a sério. E aqui mora um paradoxo lindo que quase todo mundo relata do outro lado dessa rachadura. Quando você para de tentar se destacar, o seu verdadeiro eu finalmente aparece. A performance sempre esteve cobrindo o que era real. Quando o teatro cai, o que sobra é genuinamente você, sem verniz, sem enfeite, sem anúncio. E ser comum, sinceramente comum, vira um alívio no peito. Mas a próxima máscara que precisa cair é a mais traiçoeira de todas, porque ela se disfarça justamente de evolução. O terceiro padrão que cai é a performance da felicidade o tempo todo. E esse talvez seja o que mais pega as pessoas de surpresa, porque a cultura inteira em que nós vivemos construiu uma relação muito estranha com as emoções difíceis. Principalmente nas rodas de espiritualidade e de crescimento pessoal, existe uma pressão enorme, quase invisível, para você ser positivo, para você irradiar boas energias, para você estar além da negatividade, para você já ter superado raiva, tristeza, medo, luto, para você ser a prova viva e andante de que a sua prática está funcionando, porque você nunca aparece em crise. Isso cria uma máscara bem particular. Não é a máscara social comum do trabalho, do elevador, do supermercado. É uma máscara com tempero espiritual por cima. Tudo acontece por uma razão. Estou em paz com o que é. Escolho só amor. Libero e entrego. Frases que, olha, às vezes são verdadeiras de verdade, às vezes vêm do fundo do coração. Mas quando viram resposta automática, quando viram escudo reflexo contra qualquer sensação incômoda que tenta subir, elas param de ser sabedoria. Elas viram armadura. E essa armadura vai ficando cada vez mais pesada nas costas de quem caminha de verdade. Até chegar um momento em que o peso é insuportável.
A pessoa não consegue mais sorrir tão fácil, não consegue mais soltar o tudo certo automático, não consegue mais dizer paz no coração quando o peito está apertado. E é aí, exatamente nesse ponto de quebra, que acontece uma coisa que surpreende quase todo mundo. E o mais estranho é que essa coisa, à primeira vista, parece ser o oposto de crescimento espiritual. O que acontece depois dessa quebra não é você afundar na tristeza, não é você virar uma pessoa negativa, pesada, reclamona. É exatamente o contrário. É a honestidade emocional voltando inteira para dentro de você. É o espectro completo do ser humano ganhando permissão para existir de novo no seu peito. O luto pode ser luto, a raiva pode ser raiva, o medo pode ser medo, a saudade pode doer, o ciúme pode aparecer. Não para sempre, não sem atravessamento, não sem trabalho, mas sem negação, sem disfarce, sem aquela camada bonita por cima, escondendo o que está fervendo por baixo. Uma mulher que tinha sido professora de yoga por muitos anos me contou como isso aconteceu com ela. Ela tinha construído a identidade inteira em cima de ser a calma, a centrada, a luminosa. Os alunos procuravam ela justamente por causa daquela aparência de paz que parecia impossível de abalar. E aí, a vida entregou para ela uma separação muito dura, e ela tentou, com todas as forças, manter a máscara. Subia no tapete, respirava do jeito certo, dizia as palavras certas na hora certa. E um dia, no meio de uma aula com a sala cheia de gente, ela começou a chorar e não conseguiu parar. Ela me disse que naquele instante pensou que a carreira tinha acabado ali, que ninguém ia voltar para as aulas dela. Mas o que aconteceu foi o oposto completo. A realidade dela virou o ensino. Os alunos confiaram nela depois daquele choro mais do que tinham confiado em anos de pose, porque finalmente sentiram que do outro lado do tapete tinha um ser humano de verdade e não uma figura de vitrine. E é isso que largar a performance da positividade faz. Traz mais conexão, traz mais realidade, traz paz genuína no lugar da paz encenada. Mas o próximo padrão que precisa cair é o mais perturbador de todos, porque ele mexe no chão que você sempre achou que era seu. O quarto padrão que cai é o aperto desesperado pela certeza. E eu preciso te avisar, esse é um dos mais tortos de atravessar, porque ele mexe com tudo aquilo que você sempre achou que era a sua base. Pensa por um segundo. A sua vida interior inteira foi construída em cima de coisas que você acha que sabe. Eu sei quem eu sou. Eu sei no que eu acredito. Eu sei qual é o caminho certo. Eu sei o que vai acontecer depois que a gente fecha os olhos pela última vez. Eu sei porque o meu passado foi exatamente do jeito que foi. Eu sei que tipo de pessoa eu sou lá no fundo. Essas certezas parecem um chão embaixo dos seus pés. Parecem a única coisa impedindo que a vida inteira te engula de uma vez. Mas existe um preço escondido nessa história. Um preço que quase ninguém fala em voz alta. Quando você está certo de alguma coisa, você está fechado. As suas gavetas internas estão trancadas. Informação nova ou é forçada dentro do quadro antigo, ou é descartada antes mesmo de você olhar. O seu mapa da realidade vai ficando cada vez menor, porque você parou de questionar as linhas que estão desenhadas nele. E o despertar tem uma maneira muito particular de derreter as suas certezas. Não derrete tudo de uma vez, derrete aos poucos. Começa por coisas pequenas. Você percebe que uma opinião que você defendia com unhas e dentes era só um eco do ambiente em que você cresceu. Você percebe que estava completamente enganado em algo que você jurava de pés juntos. E cada pequena rachadura vai te ensinando uma coisa incômoda sobre a própria certeza. Depois, essa dissolução começa a ir mais fundo. Você começa a ficar menos certo sobre o próprio passado,
Menos certo sobre os motivos das pessoas que você achava que conhecia de cor. Menos certo sobre a sua identidade, sobre o que você é por baixo de todos os papéis, rótulos, histórias que foram sendo grudadas em você ao longo dos anos. Um homem que passou décadas dentro da pesquisa acadêmica me contou que essa experiência foi o presente mais desconfortável que a vida já tinha entregado para ele. Ele tinha construído o sentido inteiro de si mesmo em ser o cara que entende as coisas, o analista, o especialista, o das respostas certas. E aos poucos, a certeza intelectual dele começou a soar oca por dentro. Não errada, ele repetia, só fina, como quem passa a vida estudando o cardápio, achando que aquilo é o jantar. E aí, ele me disse uma frase que ficou gravada em mim. Quanto menos certo ele ficava, mais presente ele conseguia estar. Porque certeza mora no passado e no futuro, mora no que você já decidiu e no que você já julgou. A presença mora no aberto, mora no sem resposta, mora na curiosidade crua diante da vida. Do outro lado da certeza perdida, existe uma coisa chamada espanto, a capacidade de se surpreender de verdade, de não saber a resposta antes da pergunta acabar de ser feita. De segurar duas coisas contraditórias dentro do peito, sem precisar escolher uma e matar a outra, isso não é confusão. Isso é o que a sabedoria real parece quando vista de dentro. E ainda restam mais três padrões caindo silenciosamente em quem desperta: a culpa eterna por tudo, o uso da espiritualidade como porta de fuga da própria dor e a identidade de ser a pessoa desperta num mundo dormindo. Todos eles carregam uma coisa em comum, e é isso que eu quero que você escute com o coração aberto. Cada um desses padrões era uma forma do seu ego gerenciar como você era visto. Cada um era uma tentativa, às vezes desesperada, de te proteger da vulnerabilidade mais aterrorizante e mais linda de todas, que é ser exatamente quem você é. E o processo de soltar isso não é um evento, não é um dia glorioso, é uma espiral. Você solta e agarra de novo. Solta e agarra. E a cada volta, o aperto afrouxa um pouquinho. Olha, a moral de tudo isso é simples e doeu quando eu aprendi. Você não está se perdendo. Você está se encontrando. As coisas que estão caindo eram o que você precisou para sobreviver até aqui. E você não tem que ter vergonha de nenhuma delas. O que está nascendo do outro lado é a versão mais verdadeira de você que já existiu. Agora me responde com sinceridade nos comentários. Qual desses padrões você ainda segura com medo de soltar? Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito.